Então essa é a segunda parte. Provavelmente eu vou gastar umas 3 aulas para concluir essa atividade toda, ok? Ou não, né? Vocês não estão tendo dúvida, né? Às vezes a gente consegue terminar aqui agora, tranquilo? Nessa aula de agora, tranquilão? Então vamos lá. Porque, né? Aqui seria, sei lá, parte 1. Tá? Beleza? Então tá aí. Gente, isso aqui, depois eu vou pedir para você calcular qual que é o atrito. Você já vai estar sabendo. Fica uma questão certa na minha prova que você vai fechar. Tranquilão? Fechou aqui o primeiro caso, que foi o de 30 graus. Agora vamos pular para o de 45. Tanto no papel ele é mais tranquilo de desenhar, o de 45 graus. Por quê? 45 graus pelo seguinte. Basta você fazer um quadrado aqui e cortar ele no meio. Então eu fiz, ó. Se for contar aqui nessa reta preta, aqui eu tenho 3 mais 3 quadrinhos. Do lado de cá eu fiz a mesma coisa, ó. 3 mais 3, 6 quadrinhos. Então se fizer aí 6 centímetros, tô com papel em branco, Carlos. 6 centímetros aqui na horizontal, 6 centímetros na vertical e corta aqui, ó. Fecha o triângulo, né? É a mesma coisa aqui que eu fiz. Fiz o quadrado, cortei ele no meio. Coloquei a inclinaçãozinha aí. Ah, quero fazer para o outro lado. Não tem problema não. Pode fazer para o outro lado, tá? Eu vou fazer aqui porque eu sou obrigado a fazer de todo jeito, né? Então, tá fácil de desenhar aí. Nem precisa tentar usar, nem tem necessidade do transferidor ou dividir aqui em 3 partes iguais, igual eu fiz, e tentar arriscar. Nem precisa, tá? É tranquilo. É só fazer o quadradozinho aí 6 por 6 e cortar ele no meio. Então, vamos lá, mãos à obra. O ângulo de 45, então, ele está aqui embaixo. Agora tanto faz, né, galera? Ele está aqui embaixo, ele está lá em cima. Tanto faz, porque quando é 45, os dois, na verdade, tem 45. Né? 45 aqui, 90, mais 90, 180, fechou aqui. Certo? Beleza. Tá. Quem, por algum motivo, perdeu logo lá no início, né, vai ter a chance agora de voltar aqui e fazer o seguinte. Eu tô sem régua, né? Então eu vou desenhar aqui 2 centímetros, um vetorzinho de 2 centímetros, tá? Por quê? De vermelho, pequenininho aqui, tá? Quem é esse cara? Esse é o peso, tá? Aí eu desenho ele aqui 2 centímetros, porque eu tô sem régua, né? Eu desenho ele aqui, ó. Pego 2 quadrinhos, bonitinho, olha lá. E faço e vou trazer para cá, ó. Aí ele fica aqui, ó, mas no meio do meu quadradinho, porque o carinha que está aqui em cima do plano, ele também é um quadrado, né? Então o meu peso vai ficar bem no meio dele aqui, ó, na diagonal aqui, ó, tá? Que parece que é metade da diagonal do quadradinho. Então tá aí, essa é a minha força peso, tudo bem? Essa eu começo por ela, por quê? Porque a gente não consegue fugir da gravidade, né, galera? Então essa daqui é a minha força peso, tá? Graças a ela eu estou pressionando a superfície. E eu tô subindo o Morro do Capeta, que eu tô tendo dificuldade de subir. Por quê? Porque essa força-peso, quando eu tô na horizontal, beleza. Né? Ela não tá me jogando para trás. Mas quando eu tô subindo o morro, uma parte dela tá me jogando para trás. Mas, lógico, para mim não escorregar, uma parte também está fazendo com que eu pressione o chão e tenha atrito. Então, vamos desenhar primeiro as componentes. Carlos, por que você não desenha normal aqui, ó, e o atrito? Porque eu não sei qual vai ser o tamanho da normal e não sei qual vai ser o tamanho do atrito. Corro isso de fazer bobagem aí. Então, por quê? Eu tenho que decompor, quebrar a força-peso em duas, Px e Py, tá? Qualquer coisa vocês me falam aí, o silêncio me deixa com muito medo, né? Eu fico com medo de alguém depois, no final, falar não entendi nada, tá? Por favor. Então agora eu vou voltar no zero. Lá no 30 eu fiz dessa forma. E vou voltar no zero no 60 também, né? Aí eu preciso, primeira coisa, de uma retazinha, bem fininha, vou colocar uma retinha aqui, bem fininha, tá? Vou mudar ela aqui, paralela ao plano. Paralela ao plano. Passando bem no centro aqui do quadrado. O macete, inclusive, é esse. A dica, né? Inclusive é essa, tá? Vou passar uma retinha aqui, tá? Bem discreta aí.
que vai ser meu eixo X. Aí ela é paralela ao plano e ela corta o quadradinho bem no meio aqui, ó, passou no centro do quadrado. É a dica melhor que tem para você não desenhar ela errada. Porque ela é as suas referências. Se você desenhar ela errada, depois nós vamos ter problema. Tá? Depois nós vamos ter problema. Esse aqui é o meu X. Tá certo? Esse é o meu X. Beleza. Agora eu vou desenhar o meu Y. Vamos ter certeza, que não é fácil, eu sei, ter certeza que eu estou desenhando uma reta aqui perpendicular, olha só a dificuldade, perpendicular, eu tenho que fazer com que ela passe no meio aqui, ó, cortando o quadrado no meio, que aí eu tenho certeza que ela tem um ângulo de 90 graus com o X, tá, gente? É muito comum eu fazer isso aqui, ó, eu tenho uma tendência, quando vou desenhar, fazer isso aqui, ó, tá? Não. E a dica seria que essa reta tem que cortar o quadrado no meio, certinho. Aí ela será o meu Y. Aí não tem erro. Se você errar isso aqui, você erra o resto todo. Mais nada sai em escala, tá? Se você não usou o X para cortar na horizontal, né? Na horizontal em relação ao plano aqui. Se você não usou o X para cortar o quadradinho no meio e depois usou o Y para cortar ele de novo, em 4 partes iguais, né? Vai dar errado. Daqui para frente vai dar errado. Beleza? Agora eu vou às referências. Peguei os eixos principais. Agora eu vou desenhar referências. Para quê? Para que eu não desenhe o PX nem o PY maior. Tá? Para isso, você tem régua, eu não tenho, tá? Então, o macete que eu vou usar aqui é fazer uma reta paralela ao eixo X. Vou até mudar ela de cor, tá? Fazer ela aqui bem chamativa aqui. Eu vou fazer ela paralela ao X. Tá vendo que ela é paralela ao X? E vou descer ela para cá. Você às vezes não vai conseguir fazer isso, né? E vou descer ela para cá, ó. Tá? Fica uma riscaiada danada, né? Eu vou passar ela para cá. Por quê? Ela tem que ser paralela ao eixo X, tá? Para que ela não... Deixa eu ver se eu fiz ela assim. Para que ela não... Deixa eu ver se ela tá paralela. Tá paralela, ó. Tá? Paralela ao eixo X. Bem em cima do eixo X aqui. Por quê? Que aí não vai ter erro, que ela vai delimitar aqui. Quando eu for desenhar uma das componentes do peso, eu não posso passar dela, tá? Então por isso que eu fui lá e fiz ela paralela. Quem tá com a régua aí tá fácil, porque vai colocar a régua paralela ao eixo X e vai desenhar essa daqui, ó. Tá? Ela tem que ficar paralela direitinho, tá? Ela é uma referênciazinha, tá? Vou até escrever. Ela é só uma referência, tá? Essa retinha aqui. Lá na teoria eu fiz isso. Ela é só uma referência, tá? Na hora de desenhar, beleza? Vou fazer a mesma coisa agora, só que com eixo com Y. Então eu preciso de uma reta aqui, ó, em ciminha, bonitinha aqui, ó, do eixo X, do eixo Y. Bem em cima dela, para quê? Para arrastar para cá, que é a minha referência agora, olha lá. Tá vendo? A pontinha do peso não pode passar dessas duas retas que eu tracei agora, que é uma outra referência aqui também. Agora, tá, gente? Tá tudo ok? Agora eu posso desenhar as minhas componentes. Por exemplo, a componente Y, na direção do Y aqui, ó. Lógico que eu vou mudar a cor aqui para não vacalhar a nossa vida, tá? Então, essa componente aqui, que é o Y, ela não pode passar da minha referência de verde aqui, ó. E a outra, que é na direção do X, também não pode passar dessa reta aqui. Então, deixa eu até descer aqui um pouquinho para ficar bem em cima aqui, ó. Isso. Então, vamos escrever. Essa daqui, a pontinha dela, ó, isso aqui é muito comum acontecer, não pode passar. Isso aqui é meu PY. Por quê? Tá aqui, ó, na direção do Y. Meu vetor, minha parte Y. E essa daqui, ó, olha só, a setinha não pode passar do verde. É o meu PX que está na direção do X. Então tá aí. Agora eu sei
qual vai ser o tamanho do atrito e qual vai ser o tamanho da normal. Até aí tudo bem, galera? Tudo, né? Sim. Isso. Olha o que eu vou fazer. Você está com Sim. régua. Então, você vai medir o comprimento desse vetorzinho aqui, ó. Tá? Obrigado aí quem deu o feedback aí. Você vai medir o tamanho desse vetor para mim com régua e vai desenhar a normal igualzinho a ele aqui. Como eu estou sem régua, eu vou fazer eu vou desenhar esse vetor aqui do lado. Olha só, não está do mesmo tamanho? Opa, esqueci que eu estou de canetinha. Eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer né? Vou fazer um vetor aqui do mesmo tamanho do PY. Tá? Agora você não, você está com régua aí, tá mais fácil, tá? Eu vou desenhar do mesmo tamanho de y, você vai medir o tamanho do PY para mim e vai fazer uma reta aqui, ó, do centro para cima, para representar a normal do mesmo tamanho do PY. Tá? Mesmo tamanho de PY, ok? Então, esse vetorzinho aqui, tá? Esse vetor aqui, que eu acabei de desenhar, tá? É o vetor normal. Vocês viram que eu tive um trabalho, esse é um exercício que acaba te faz lembrar, tá? Te faz lembrar. Bem, então, o bom é que é uma atividade física, um exercício que te faz lembrar depois, entendeu? Na hora da prova lá, nossa, eu tive cuidado aqui de vir e medir o PY para colocar a normal igualzinha. Você vai lembrar que o meu, né? Você vai lembrar lá que a minha normal, que o cara vai te perguntar, né? Ela é em módulo igual ao meu PY. Tá certo? Beleza, então aqui é o módulo, tá? O módulo. Então tá aqui, o módulo. Beleza. E agora eu vou fazer a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Não coloca então não. Beleza, então vou fazer a mesma coisa agora com o atrito, tá? Só que eu só consigo fazer com a retinha. Vou fazer aqui, ó, um vetor do mesmo tamanho do PX, olha só, né? Do mesmo tamanho do PX. Vou colocar aqui numa cor, né? A gente padronizou aqui. Essa, vou até aumentar um pouquinho aqui para ela destacar mais. Essa daqui vai ser a minha força de atrito. Eu vou colocar ela aqui bem no chão, tá? Bem na superfície. Beleza? Então essa daqui é a minha força de atrito. Tá? Que eu tive o cuidado de medir o tamanho do meu X para fazer o atrito igualzinho aqui, no mesmo tamanho. Para quê? Para na hora de desenhar aqui, né? Só para memorizar que a minha força de atrito, tá? Ela é igual em módulo, né? Ao meu PX. Tá? Então, em módulo, essas duas forças aqui são iguais. Tá certo? Então, tá aí. É isso que eu tenho que fazer, tá? Até aí tudo bem, né? É isso que eu tenho que fazer. Então, esse ângulo que está grudado aqui, agora não faz muita diferença que, como é 45 aqui, qualquer um que você pegar aqui é 45. Tá? Qualquer um que você pegar aqui é 45. Então, esse ângulo aqui grudado no Y é 45. Só que 45, seno e cosseno de 45 são iguais, né? Então, não estou preocupado que o PX e o PY, na verdade, vão ser iguais, né? Porque o PY, por exemplo, começar com ele que está grudado, é o peso vezes o quê? Vezes o cosseno. Não vai fazer diferença aqui, né? Vezes o cosseno de 45. Não vai fazer aqui, mas vou manter o raciocínio, lógico. E o meu PY, tá? Lembrando aí que a minha massa é de 2 kg. Consequentemente, o meu peso é de 20 newtons, tá? Então, e o meu PX, ele é o peso vezes seno de 45, certo? Então, beleza, só fazer minha continha aqui.
Né? Vou calcular primeiro aqui o PY, depois o meu P de x aqui. Então, meu PY, ele vai ser o peso, que é 20, vezes o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Vou simplificar aqui 20 por 2, vai ficar 10. 10 que multiplica a raiz de 2. Isso aqui vai dar aproximadamente 10 vezes. Raiz de 2 é 1,42 aproximadamente, né? Então isso aqui vai dar aproximado 14,2 newtons. Então esse aqui é o valor do meu P de Y. 14, que vai ser o mesmo valor para o outro, né? Porque quando o ângulo de 45, dos dois lados, né, do quadrado, você viu que eu peguei um quadrado e cortei no meio, né? Os dois lados aqui são iguais. Então o PX e o PY também serão iguais, né? Que eles representam de certa forma o triângulo também. Beleza. Então meu P de X vai ser o 20 vezes o seno, que é a mesma coisa nesse caso. Então eu tenho o mesmo valor para ele aqui. Beleza? O meu P de X. Então, bom que nesse caso vai dar todo mundo igual, né? Também é 14,2 newtons. Então tá aí. Quase que dá tempo de finalizar tudo hoje, né? Então esse aqui é o ângulo de 45. É só isso, galera. Lá na minha tabela, tá? Eu vou finalizar, tá? Não é o caso aqui. Lá na minha tabela, então agora eu vou finalizar, tá ok? Beleza. Aí o que acontece? Minha força peso, já tinha preenchido aqui para todo mundo. O meu PY, tá todo mundo agora, né? O meu PY, 14,2 newtons, né? E o meu PX também, 14,2 newtons. Beleza. Aí o atrito é igual a quem? Vixe, agora todo mundo é 14,2, né? Minha normal é igual a quem? PY, então ela é 14,2 newtons. Então, à medida que eu vou aumentando a inclinação de 30 para 45, eu aumentei o PX, mas diminui o PY. Se eu aumentei o PX, eu aumentei o atrito. Se eu diminuir o PY, eu diminui a normal. Estou pressionando cada vez menos a superfície e estou sofrendo cada vez mais atrito. Tá? Por quê? Porque a condição aqui é de equilíbrio. Tá? Corrigir a imagem aqui. A condição é de equilíbrio. Tá? A condição é de equilíbrio. Beleza? Então só falta o último triângulozinho aqui, ó, galera. Vamos fazer um esforço. Vamos acabar com ele aqui, que ele é tranquilo. Tá? Aqui é a teoriazinha do 45. Tá? Achei que fosse precisar desse espaço aqui. Não vou precisar, não. Né? Mas, para não ficar no vácuo aí, né? Bem, o que acontece? Se alguém perguntar quais são as forças que atuam, é só a verde, que é o atrito, a azul, que é a normal, e a vermelha, que é o peso. Ô Carlos, mas e as outras duas? As outras duas compõem a força-peso. Ou você demonstra as outras duas, ou você demonstra a força-peso. Ou você desenha PY, força de atrito, normal e PX. Ótimo, seria bacana, cada uma num sentido diferente. Ou você desenha só as três aqui, coloridas aqui, e não desenha as duas de laranja, tá? Só para lembrá-los aí. Beleza, então vamos lá. Bem, então aqui está o ângulo de 60, beleza? Beleza, tá aqui tudo bonitinho, vou mostrar logo na primeira aula lá como é que era para desenhar. Vou precisar de referências aqui. Bem, a primeira delas, tá? A primeira referênciazinha aqui é essa daqui, ó. Tá? É pegar esse cara aqui, traçar aqui uma reta paralela à superfície, tá? Paralela, deixa eu até estender aqui um pouco, bem paralela à superfície. Deixa eu melhorar a espessura desse carinha aqui, fica até mais fácil de visualizar. Ele vai ser uma referência mesmo, então ele vai ser meu X, tá? Então eu vou colocar aqui, tá certo? Então tá aí. Ele é meu X, tá bem paralelo aqui, ó. Paralelo, parece que aqui não. Deixa eu ver. Paralelo ao eixo X aqui, ó. Certo? Quem está com régua pode até medir esse espacinho de nada aqui e esse espacinho de nada aqui, ó, tá? Para ter certeza que está paralelo, tá? Então esse aqui é meu eixo X, tá certo? Minha referência
X aí. Tranquilos? Então, tá aqui. Beleza? Então tá aqui o eixo X. Tranquilos? E eu vou correr aqui e fazer meu Y. Como eu disse, eu cortei no meio. Eu deveria ter feito a força peso, né? Mas não tem problema não. Cortei no meio aqui meu quadradinho. Deveria ter cortado exatamente no meio, né? Mas não tem problema, né? E vou cortar ele no meio aqui agora, tá? Vou cortar ele aqui, ó. Esse aqui tem que ser no meio. Tô vendo que não vai sair no meio. Deixa eu trazer para cá, ó. Eu tenho que usar ele para cortar ele no meio, ó. Tá certo? Ele serve para cortar no meio certinho. Aí eu tenho certeza que tem 90 graus aqui, tá? Então esse cara aqui é meu... Quem que é esse meu cara aqui? Esse meu cara aqui é o Y. Certo? É o Y. Então esse aqui é meu eixo Y. Tá certo? Beleza. Agora eu vou desenhar uma força peso, né? Deveria ter desenhado já. Mas eu já... Tem problema a ordem aqui, não vai mudar nada, né? Eu já tenho minha referência aqui. Eu vou continuar com a mesma escala que eu estava antes e desenhar minha força peso aqui com 2 quadradinhos, ou seja, 2 centímetros. Vou manter a legenda aqui do lado, de vermelho aqui é minha força peso, tá? Vou destacá-la aqui um pouquinho mais. Vou colocar ela bem aqui, ó. Não é o centro do quadradinho não, né? Mas é onde estão passando as retas ali. Esse é meu peso, tá? Então esse é meu peso. Esse cara aqui é meu peso. Então vou até desenhar ele aqui, tá? Esse aqui é minha força peso e nenhum vetor pode passar, nenhuma componente dele pode passar por ele, tá? Agora vamos às referências. As referências eu vou colocar aqui, tá? Como referência, rapidinho aqui, retas paralelas a essa daqui, ó. Olha só. Então vou usar essa daqui como referência, você vai usar a régua aí. Eu vou usar essa daqui como referência lá. Peguei, vou usar a legenda de antes, tá? Vou pegar uma retinha fininha de nada aqui, é só uma referência, tá certo? E vou passá-la aqui, ó. Ou seja, quando eu for desenhar uma das componentes, ela não pode ultrapassar isso aqui. E vou pegar uma outra para fazer paralela, bonitinho, que é paralela ao eixo X. Você vai conferir isso aí e vou colocar aqui. Então, minhas componentes não podem exceder essas duas referências aí, tá? Agora eu tenho condições de desenhar as componentes. Vou desenhar aqui, né? O X não pode passar dessa de verde aqui, tá? Ele não pode passar. A minha legenda, ele tem essa cara aqui. Eu vou destacar ele aqui também. Então, não pode passar dali, beleza? E vou desenhar o X, que não pode passar daqui também, certo? Agora eu tenho condições de desenhar as demais forças. Quais são elas? A normal, que não pode passar aquele comprimentozinho ali, tá? Não pode passar. Então, olha só, peguei do mesmo tamanhozinho do Y e coloquei aqui, ó. Mesmo tamanhozinho do Y e coloquei ali, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa com o atrito. Para desenhar o atrito, eu preciso de um vetor igualzinho o X, na legenda que combinamos aqui, tá? Vou até sacar um pouco mais, que minhas referências ficaram com essa mesma cor. Então, olha só, mesmo tamanho de X, eu coloco aqui, desenho bem na superfície, tá? Tá aqui, bem na superfície, tá ok? Então, vamos lá dar nome aos bois aqui, beleza? Essa que eu acabei de desenhar, né? Que eu tive cuidado de fazer ela do mesmo tamanho de X, ela é o meu atrito, tá? Essa de azul, que eu tive o maior cuidado de fazer com que ela ficasse do mesmo tamanho de Y, tá? Ela é minha normal, tá tudo aqui do lado, né? E essas aqui são minhas componentes. Essa daqui, que é igual ao atrito, é o meu P de X, né? Tá na direção X aqui. E essa daqui é minha P de Y, tá na direção Y. Então tá aqui. O ângulo de 60 eu falei, mas não escrevi, ele tá aqui. Ele tá na horizontal aqui, tem um ângulo de 60. Certo? Então ele tá grudado em quem? No Y. Quem está na horizontal aqui gruda no Y. Então, na hora de calcular o Y, P de Y, ele vai ser a força peso,
uma parte do peso, vezes quem? Como é ele que está grudado, ele é o cosseno de 60. Beleza? Cosseno de 60. Consequentemente, meu px ele vai ser seno de 60. Beleza? Seno de 60, porque ele está separado, né? Agora faz. Mas só que é o seguinte, galera. O primeiro caso lá era 30, né? Então você só vai trocar, né? O cosseno de 30 é igual ao seno de 30. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então, se você comparar com o primeiro, vocês vão ver na hora que eu preenchi a tabela, só troquei os valores, né? Mas vai ficar bacana lá. Então, aqui, quem que é meu PY? Meu PY é a força peso vezes o cosseno de 60, que é meio, né? Então, meu PY aqui vai dar 10 newtons, né? Então, meu PY, que é igual a quem? Normal, vai ser igual a 10 newtons. Então, tá aí o resultado aí, tá ok? Bonitinho, tá certo? Bonitinho. E o outro sobrou seno para ele, né? Que é o x, ele está separado. Então ele vai ficar 20. Quem que é o seno? Raiz de 3 sobre 2. Então, simplificando aqui, 20 por 2 vai dar 10, vezes raiz de 3. Havíamos considerado lá 1,72, então vai dar 17,2 newtons. Então, o meu P de X, né, ele vai ficar 17,2 newtons. Então, fechou aqui, ó, certo? Achei PX e PY. Eu vou correr lá na tabela, aí a gente finaliza, tá? A tabela para preencher esses valores aqui. Então, meu P de Y que ficou 10 e meu P de X que ficou 17. Beleza? Então, tá aqui a tabela. O meu P de X, né? Acabei de falar aqui. Meu P de X. Meu P de X ficou 17. Meu P de Y ficou 10. Então, P de X, 17. Eu só troquei, na verdade, ó, 17,2 newtons. Percebi que evoluiu o tempo todo, aumentou o tempo todo o PX. E o meu PY passou a ser 10. Trocou os valores aqui de cima, né? Passou a ser 10. Então, veja bem, quem é igual ao P de X? É o atrito. Então, o atrito aqui também vai ser 17,2, ele também evoluiu. E quem é igual ao normal? Meu P de Y. Então, a minha normal aqui vai ser 10, ela também diminuiu, assim como o PY diminuiu. Então, eu percebi, né, ao longo de toda a atividade aqui, que o meu P de X, ele aumentou de tamanho, consequentemente o atrito também aumentou de tamanho, porém, o meu P de Y diminuiu e minha normal também diminuiu. Então é isso que eu quero que vocês percebam aqui, né, que vocês perceberam, à medida que eu fui aumentando a inclinação, o meu P de X foi aumentando, porque à medida que eu vou aumentando a inclinação, a tendência de descer é cada vez maior. Imagina eu colocar ele aqui 90 graus, aí virou queda livre, vai cair, né, vai despencar. Por quê? Porque o X ficou enorme. No caso aí, não vai ter, componentes mais, vai ter só o peso para baixo. É como se o PX fosse aumentando, até o Y sumir e o PX ficar igual ao peso mesmo ele acabar de cair. E se eu for diminuindo aqui a inclinação, ou seja, descendo cada vez mais aqui para a horizontal, quem que aumenta? O meu P de Y, porque é como se eu for perder a inclinação, o meu P de X fosse diminuindo, até zerar, aí o meu P de Y igualaria ao peso. Então, é essa tendência que eu quero que vocês percebam, entendeu? O que eu faço para aumentar o atrito? O que eu faço para aumentar a normal? Então, à medida que eu aumentei a inclinação, 30, 45, 60, fui aumentando o P de X e, consequentemente, aumentei o atrito. Aumentar a inclinação corresponde a aumentar o atrito. Mas, em compensação, corresponde a diminuir o P de Y, consequentemente, diminuir a normal. Então, isso aqui encerra essa atividade. Aí eu marco data para vocês postarem isso aqui, tá? Aí eu quero que vocês falem, né, comente aqui, não quero só olhar para a tabela, não quero só números. Eu quero que você comente aqui para mim, tá? O que ocorreu, né? Comente aqui
né, o que eu acabei de falar aqui, né, qual é a influência, né, da nossa, qual seria a influência aqui da inclinação, tá? Qual a influência, tá, da inclinação nos valores, ok? Né, nos valores da força de atrito e da força normal, tá certo? Então, isso aqui é a perguntinha que eu quero que você responda aí, né? Força normal, tudo bem? Então, essa é a perguntinha que vocês vão responder aí, tá certo? Para ficar certíssimo, beleza? Então, vamos subir um pouquinho essa coisa aqui. Como última atividade, vocês vão responder, né? Qual a influência da inclinação nos valores da força de atrito e da normal. É isso, fechou, fechou mesmo, tá? Tudo tranquilo? Então, uma boa atividade para todos aí e até mais, galera.